Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Caroline, do Lavoupe Studio. E hoje a gente vai falar um pouco sobre lápis de cor, essa ferramenta para trabalhar que eu tanto amo e que tem muita gente me perguntado quais tipos de lápis tem, quais que eu uso, como é que fazem misturas de cor, então a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Então, para começar, eu vou falar sobre esse daqui, que é o lápis pastel. Existem várias marcas dele. Essa daqui que eu tô usando é da Derwent, mas, enfim, vai da sua preferência, tem várias marcas muito boas. E a base desse lápis é pó e a textura dele esfarela bastante, tem bastante pigmento também. E o legal desse lápis é que você pode misturar várias cores que ele aceita, não fica um aspecto feio, fica muito bonito e homogêneo. Também seguindo essa mesma linha, a gente tem o lápis que é a base de carvão, que também aceita mais misturas. A diferença desse para o pastel é que ele tem um toque mais seco. Parece que tá assim, meio que riscando o papel, mas não tá. O negócio é você ir com calma, fazer de leve, vocês vão ver que também fica muito bom. Ele também esfarela bastante, mas com o uso do esfuminho, que eu também vou explicar um pouco mais depois, você consegue fazer misturas super legais de cor e adicionar mais cores uma em cima da outra. Aí temos também a base de cera, que é um dos que eu mais gosto. Tem também muitas marcas boas, além dessa marca também tem da Faber-Castell, que eu gosto bastante. Chama Polychromos, e esse daqui é o Pro Color. A base de cera te limita um pouco na questão de adicionar cores uma em cima da outra, porque ela forma justamente uma película. Pela base dela ser cera, vai sobrepondo a cera junto com o pigmento e acaba que chega um momento que você não consegue mais sobrepor cores, não fica legal. Então essa daqui eu recomendo muito que vocês usem 2 a 3 camadas de cor, ainda fica muito bonito o resultado. Mesma coisa utilizando esfuminho entre uma e outra. Antes de eu falar do último lápis que eu tenho aqui, que é o aquarelável, vou fazer só um parênteses aqui dizendo que tem mais tipos de lápis de cor, tem vários, tem lápis de cor à base de óleo, enfim, tem muitos tipos. Então, se vocês fizerem uma pesquisa rápida, já vão perceber as quantidades que tem. E em breve eu também vou fazer mais vídeos aqui pra vocês falando sobre outros tipos. E eu uso entre esses que eu falei anteriormente, essa ferramenta aqui, que é o esfuminho. Tem mais de um tipo de esfuminho, mas o que eu mais gosto de usar é esse. Ele parece como se fossem vários papéis assim mesmo, enrolados assim. E fica bem denso. Ele se aponta ou com estilete. Esse aqui meu tá apontadinho com estilete, tá até meio tortinho. Ou um apontador mesmo, só que ele costuma estragar o apontador. Então eu recomendo mais o estilete. Você não precisa apontar cada vez que você for usar. Você pode perceber que vai ter algum momento em que a cor, ele vai ter dificuldade de espalhar a cor. Daí nesse momento é que você tem que apontar ele. Se não, você tenha sempre um papel de rascunho e você vai tirando ali os pigmentos e depois você utiliza nas diferentes cores. Então essa ferramenta aqui é muito importante para fazer as misturas desses lápis aqui que eu mostrei anteriormente. E ele tem vários tamanhos, uma vez me perguntaram qual era o tamanho ideal, mas realmente não, isso é do seu gosto. Isso não faz diferença, no caso, na hora de comprar, quanto à técnica, é realmente do gosto de cada um. Eu sempre gosto dos pequenininhos, mas tem até uns bem grandes, assim, então realmente varia do que você gosta de trabalhar. Então agora o último lápis que eu vou falar é o aquarelável. O legal desse lápis é que ele também aceita muitas camadas em cima da outra. Essa daqui é a linha Inktense. E acho que a grande jogada de você usar um lápis aquarelável ou até mesmo aquarela é você ter paciência de esperar secar. Então você utiliza a primeira camada de cor, espera secar para utilizar a próxima e sempre lembrando que você tem que utilizar nesse caso água. Então você pode ter um copinho com água do seu lado e um papel toalha, ou essa ferramenta aqui, que é um pincel de água. Ele tem água dentro dele, dá pra vocês verem. E se você aperta um pouquinho, ele vai soltar mais água no papel.
Senão você só realmente vai ali com calma, ele já vai soltando água automaticamente. Eu até gosto de misturar ele com um pincel comum mesmo, tradicional. Eu misturo os dois na hora de espalhar a cor. E é isso, gente. Agora vamos pra prática. Então, gente, vamos começar com esse daqui que é o pastel. Ele tem uma consistência bem de pó, então vocês vão ver que ele esfarela bastante, mas ele é bem pigmentado. O negócio é não pressionar muito, assim, porque senão a ponta quebra facilmente. Então podem ir com calma, só utiliza a pressão necessária para que o lápis realmente solte o pigmento no papel. Então, se vocês querem que ele fique mais fraquinho, é só a pressão diminuir um pouco também. A pressão da mão ir diminuindo, olha, ele vai também ficando mais clarinho. E daí vocês vão pintando. Pintem assim, movimentos. Não chega a ser circular, mas movimentos calmos, não assim riscando, sabe? Porque isso acaba manchando muito o desenho. Então o negócio é ter paciência e ir fazendo assim com calma, sem pressionar muito. Agora eu vou dar uma primeira passada do esfuminho para a cor assentar melhor aqui no papel. E olha só, pode ver como ela fica mais clarinha. Então, vem com o esfuminho para ela ficar bem fixa aqui no papel, para depois vir com a segunda camada de lápis de cor. Ou da mesma cor, ou de uma cor diferente, caso vocês queiram já fazer uma primeira sobreposição, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou usar uma cor mais escura em cima. E detalhe, não pode vir com esse fuminho assim também muito forte, tem que ser movimentos circulares, com calma, delicadeza, porque senão também pode danificar o papel e estragar sua pintura. Agora vem com a segunda cor por cima, mesma coisa, delicado, não precisa vir assim pressionando muito. Esse lápis solta pigmento bem facilmente, tanto dessa marca quanto de outras marcas que também sejam lápis pastel. Agora vem de novo com o esfuminho, bem delicadamente, para fazer essas duas cores se misturarem e ficarem mais homogêneas. Se vocês agora quiserem misturar mais uma cor, não tem problema, mais uma, mais duas. Esse tipo de lápis pastel, ele consegue fazer mais misturas assim. E sempre fica bom, mas sempre lembrando de fazer com calma e ir passando esfuminho entre uma camada e outra. Agora a gente vai com esse aqui, que é a base de carvão. E eu vou fazer a mesma coisa, ele também esfarela bastante. E também solta bastante pigmento. Só que a textura dele é um pouco mais áspera. Esse daqui é um pouco mais macio. E esse aqui é um pouco mais áspero de pintar. Mas também fica muito bom, as cores dele são um pouco mais sóbrias, mais escuras. E a mesma coisa, então vamos com calma, pintando com delicadeza aqui, paciência. E ao finalizar, mesmo processo que o outro. Usa o esfuminho para depois adicionar outra camada em cima. Gente, só uma dica. Antes de vocês usarem uma cor diferente das que você está usando, tenha sempre um rascunho do lado, um papel, e vai limpando o esfuminho. Ele aponta também, né? Vocês podem apontar com estilete e tudo, mas não precisa apontar toda vez. Pode só pegar um papel, rascunho, e fazer assim, pegar e limpar ele. Limpa ele, tira bastante o pigmento e depois vocês começam a pintar na cor nova.
Esse aqui agora que a gente está usando é a base de cera. Ele também tem bastante pigmento, essa cor aqui é mais clarinha. Mas vocês vão perceber que a sensação que dá é que realmente você está pintando com uma cera. É diferente, bem diferente desses dois. Ele não solta o pó. E esse aqui vocês podem pressionar um pouco mais do que esses dois aqui. Pode botar um pouco mais de pressão aqui no papel. E, gente, esse lápis de cor aqui, a base de cera, pela base ser cera, ele não aceita tantas camadas uma em cima da outra. Vocês vão perceber que quanto mais eu adicionar agora de cor em cima da outra, mesmo que eu use o esfuminho, fica mais difícil de pigmentar, justamente porque ele forma essa película devido à base dele. Mas em até 3 cores fica bom. Vocês esfumando entre uma camada e outra, dá super certo. Gente, agora esse daqui, que é o aquarelável. Eu vou fazer o mesmo esquema de início, que é sem pressionar muito desses dois aqui, né? Ele é bem pigmentado. E eu vou, com calma, pintando aqui a nossa bolinha. E eu vou dar um degradê, para depois eu aquarelar essa cor. Agora, gente, eu gosto de usar ou esse daqui, mas só para dar um início, e os pincéis normais, molhando em água e vindo diluindo essa cor. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, que eu gosto muito de usar assim. Eu dou a primeira pincelada aqui com esse pincel de água, para o pigmento ir soltando. E depois, eu venho com esse pincel para ir arrastando um pouco a cor, para não ficar, tipo, muito molhado, assim. E vou utilizando os dois e misturando os dois. Esperando secar, que é assim que funciona o lápis de cor aquarelável. Você espera a primeira camada secar, daí se você quer dar uma segunda camada de cor com o próprio lápis aquarelável, pode vir depois de seco e faz o mesmo processo. Caso você não queira mais usar o lápis de cor aquarelável, você pode esperar secar e vir, por exemplo, com esses daqui de cera e pintar por cima, fazer mais um degradê, uma luz e sombra. Fica ótima essa mistura também. Então é isso, gente. Essas técnicas que eu mostrei, vocês podem estar utilizando em cima de outras, por exemplo, aquarela ou até os marcadores Copic. Super funciona, fica ótimo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.